Hoje basta uma postagem, um vídeo, uma manchete, alguns segundos nas redes sociais, e milhões de pessoas podem ser influenciadas. Mas existe uma pergunta intrigante: como os líderes controlavam multidões antes da internet? Antes dos jornais, antes do rádio, antes da televisão? Como reis convenciam povos inteiros a lutar em guerras? Como imperadores mantinham milhões de pessoas obedientes? Como governantes transformavam homens comuns em seguidores fiéis? A resposta pode surpreender você, porque os métodos usados há milhares de anos continuam funcionando até hoje. Mudaram as ferramentas, mas a psicologia humana permanece praticamente a mesma. Ao longo deste episódio, vamos descobrir como alguns dos líderes mais influentes da história aprenderam a controlar emoções, manipular percepções, criar inimigos, construir heróis e moldar a realidade sem precisar de um único algoritmo. Prepare-se para conhecer as estratégias psicológicas que governaram impérios inteiros e que talvez ainda governem o mundo moderno. Muito antes da internet existir, os líderes já compreendiam algo fundamental: quem controla a narrativa, controla a realidade. No Egito Antigo, os faraós eram apresentados como deuses vivos, não apenas governantes, mas seres escolhidos pelos céus. Questionar o faraó era questionar os próprios deuses. Essa narrativa criava obediência espontânea. Poucos ousavam desafiar uma autoridade considerada divina. O mesmo ocorreu em diversas civilizações. Imperadores romanos, reis medievais, monarcas orientais, todos compreenderam a força das histórias. A verdade importava menos do que a crença coletiva. Monumentos gigantes, coes, esculturas, templos, moedas, tudo servia para transmitir uma mensagem. O governante era poderoso, invencível, destinado a liderar. E quanto mais vezes uma história era repetida, mais verdadeira parecia. Séculos depois, a psicologia moderna daria um nome para isso: efeito de repetição. Mas os antigos já dominavam essa técnica intuitivamente. Nenhuma civilização dominou a manipulação coletiva como Roma. Os imperadores entenderam que controlar multidões não exigia apenas força, exigia entretenimento. Assim nasceram os espetáculos públicos: corridas, festivais, teatros, combates de gladiadores. O Coliseu tornou-se uma máquina de influência. Milhares de pessoas reunidas, emoções intensas, adrenalina, orgulho nacional, identidade coletiva. Tudo cuidadosamente planejado. Enquanto o povo se distraía com os espetáculos, as decisões políticas aconteciam nos bastidores. O poeta romano, Juvenal, resumiu essa estratégia em uma frase famosa: pão e circo. Alimento suficiente para evitar revoltas. Diversão suficiente para impedir questionamentos. Era simples, era eficaz, e funcionou durante séculos. Alexandre da Macedônia conquistou um dos maiores impérios da história. Mas sua arma mais poderosa não era o exército, era sua imagem. Desde jovem, histórias extraordinárias circulavam sobre ele. Alguns afirmavam que descendia dos deuses. Outros diziam que era protegido pelo destino. Cada vitória fortalecia o mito. Cada conquista ampliava a lenda. Alexandre compreendeu algo extraordinário. As pessoas não seguem apenas líderes. Seguem símbolos, seguem histórias, seguem mitos. Maior a influência. Por isso incentivava a narrativa sobre sua grandeza. Por isso transformava vitórias militares em espetáculos épicos. Por isso cultivava uma aura quase sobrenatural. A imagem tornou-se tão poderosa quanto o próprio homem. Existe outra técnica que atravessou séculos: a criação de inimigos. Governantes descobriram
que poucas coisas unem tanto quanto uma ameaça comum. Quando existe um inimigo claramente definido, as pessoas tendem a ignorar diferenças internas. Conflitos desaparecem. Questionamentos diminuem. A união aumenta. Impérios antigos frequentemente utilizavam povos vizinhos como símbolo do perigo. Roma fazia isso. Atenas fazia isso. Esparta fazia isso. Reinos medievais também. Ao criar uma ameaça externa constante, os líderes fortaleciam sua própria posição, porque quem promete proteção ganha autoridade, e quem controla o medo, controla decisões. Essa estratégia continua sendo utilizada até hoje, porque o medo continua sendo uma das emoções mais poderosas da mente humana. Bandeiras, águias, coroas, títulos, uniformes, estátuas. Todos esses elementos possuem algo em comum. São símbolos, e símbolos falam diretamente ao cérebro emocional. Um símbolo pode transmitir poder sem dizer uma única palavra. Pode criar pertencimento. Pode inspirar orgulho. Pode despertar obediência. Os antigos sabiam disso. Os romanos carregavam estandartes. Os egípcios erguiam monumentos gigantescos. Os reis utilizavam coroas elaboradas. Os exércitos marchavam sob bandeiras específicas. Tudo possuía significado psicológico. Tudo transmitia uma mensagem. Tudo fortalecia a autoridade. Porque símbolos transformam ideias abstratas em experiências emocionais. E emoções movem multidões. Agora surge uma pergunta inevitável. Se essas técnicas pertencem ao passado, por que continuam parecendo tão familiares? Porque os mecanismos fundamentais nunca desapareceram. A narrativa continua existindo. O espetáculo continua existindo. O culto à personalidade continua existindo. Os inimigos continuam sendo criados. Os símbolos continuam moldando comportamentos. A tecnologia mudou, mas a psicologia humana permanece semelhante. Os líderes antigos entendiam algo que a neurociência moderna confirmou. Os seres humanos tomam decisões emocionais muito antes de construírem justificativas racionais. É por isso que histórias emocionam, símbolos inspiram, medos mobilizam, e líderes carismáticos continuam influenciando multidões. Séculos se passaram, mas os princípios permanecem praticamente os mesmos. Quando pensamos em manipulação de massas, costumamos imaginar tecnologia moderna, redes sociais, algoritmos, campanhas digitais. Mas a verdade é muito mais antiga. Muito antes das telas, muito antes da eletricidade, muito antes da internet, os líderes já compreendiam os mecanismos mais profundos da mente humana. Eles sabiam como contar histórias, como despertar emoções, como criar símbolos, como moldar percepções. E talvez a maior lição da história seja justamente esta. As ferramentas mudam, mas a natureza humana continua extraordinariamente parecida. Conhecer esses mecanismos não serve apenas para entender o passado. Serve para compreender o presente. Porque aqueles que conhecem as técnicas de influência têm menos chances de se tornarem vítimas delas. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da História e ative as notificações. E responda nos comentários, qual dessas estratégias de manipulação você acredita que ainda é usada atualmente? Até o próximo episódio. Os segredos da história continuam vivos. Basta saber onde procurar.